Ah, minha filha, se a gente soubesse o que nos espera, talvez nem tivesse a coragem de levantar da cama em certos dias. Mas a vida, essa danada, gosta de nos pegar de surpresa, né? Uma surpresa que a gente pensa que é doce, que é para sempre, e de repente, vira fel na boca. Quantas vezes a gente não se entrega de corpo e alma, constrói um castelo de sonhos, e num piscar de olhos, o chão se abre sob nossos pés. Eu te pergunto, com o coração na mão, você teria coragem de renascer das cinzas quando tudo parece perdido? De encontrar a força para virar o jogo quando o mundo te dá as costas e te joga no esquecimento? Fique até o final, minha querida, que essa história é um abraço na alma e um sopro de esperança para quem já sentiu a dor da traição, da solidão e da injustiça. Você vai ver que, por mais que a gente caia, a gente sempre pode se levantar, mais forte, mais senhora de si. Ah, minha menina, como eu gostava de olhar para aquele retrato na sala. A gente, eu e o Otávio, tão novinhos, ele com aquele sorriso meio de lado, de quem apronta, sabe? E eu, bobona, com os olhos brilhando de um amor que parecia inesgotável, um poço sem fundo de carinho e admiração. Foi um amor que nem os de novela, minha filha, com direito a serenata debaixo da janela em noites de luar de Goiás, com a vizinhança toda espiando e sorrindo, e o cheiro de jasmim no ar. Tinha cartinhas perfumadas, escondidas debaixo do travesseiro, com versos apaixonados e um pedido de casamento de joelhos, num coreto de praça enfeitado com lâmpadas coloridas, lá no centro antigo de Aparecida de Goiânia, sob a luz tímida do luar, com a promessa de uma vida juntos, para sempre. Casei virgem, minha filha, coisa que hoje em dia ninguém acredita mais, mas na minha época era assim, um rito de passagem, um compromisso sagrado diante de Deus e dos homens. E na noite de núpcias, com a luz do abajur fraquinha, que mal iluminava o quarto, ele me prometeu o mundo, a lua e as estrelas, e eu, na minha inocência e paixão, acreditei em cada palavra, em cada juramento feito em voz baixa, com o coração a mil. Nossa casinha, que a gente foi levantando tijolo por tijolo com as próprias mãos, com cada centavo economizado do salário dele no banco e dos meus bordados, era nosso pedacinho de céu na terra, nosso refúgio, nosso castelo particular. Lembro do cheirinho de bolo de fubá com erva doce que invadia a casa nas tardes de sábado, quando o sol se punha preguiçoso lá em Aparecida, pintando o céu de laranja e roxo, enquanto a gente ouvia rádio, aquelas músicas antigas que contavam histórias de amor e saudade, e os meninos corriam pelo quintal, sujando os pés de terra vermelha, as roupas de grama, mas enchendo a vida da gente de uma alegria pura e genuína, que aquecia a alma. Ah, os meninos! Marcelo era mais velho, uma inteligência que me deixava boba de orgulho, vivia com um livro na mão, sempre buscando saber mais, um verdadeiro estudioso, com sede de conhecimento. Parecia um professor em miniatura, com aquela pose séria e questionadora, me fazendo umas perguntas que eu nem sabia responder. E a Fernanda, minha caçulinha, um raio de sol, um furacãozinho de alegria e traquinagens, com o riso mais gostoso que eu já ouvi na vida, um som que preenchia a casa e a alma da gente, como uma melodia suave, um canto de passarinho. Nossa vida era simples, sim, a gente não tinha luxos, não tínhamos carro do ano nem roupas de grife, mas era cheia de uma riqueza que dinheiro nenhum comprava, a de ter um porto seguro para chamar de lar, uma família unida, um ninho de amor onde a gente se sentia protegida e amada incondicionalmente, sem medos. A gente se sentava na varanda à noite, depois que os meninos dormiam, e o Otávio pegava o violão velho desafinado para cantar umas modas antigas, aquelas que a gente cantava nos bailes de roça, sob a luz bruxuleante das lamparinas ou do lampião a querosene. Eu fechava os olhos e pedia a Deus para que aqueles momentos durassem para sempre, que o tempo parasse ali, congelado naquela felicidade miúda e completa. Ele me trazia flores do campo, colhidas no caminho do trabalho, margaridas e sempre vivas simples, mas que para mim valiam mais que qualquer joia, mais que um colar de diamantes. E me fazia um cafuné enquanto eu costurava os enxovais para os netos que viriam, com as agulhas tilintando suavemente, um som que embalava a noite. Eram detalhes, minha filha, pequenos gestos de carinho e atenção, que para mim significavam um mundo, mas que construíam um paraíso particular, um jardim de felicidade onde eu me sentia a flor mais bonita, a mais amada, a mais abençoada. Tudo era tão certinho, tão no lugar, como uma partitura bem orquestrada, sem notas desafinadas. As panelas de ferro no fogão a lenha, exalando o cheiro de comida caseira, de tempero fresco, o aroma inconfundível de café coado no pano de manhã cedo, enchendo a cozinha de calor e aconchego. As festinhas de aniversário dos netos que começaram a chegar, um a um, com seus bolos confeitados e balões coloridos, enchendo a casa de mais risos e mais vida, de mais barulho e mais alegria. A vida parecia um rio calmo, deslizando sem pressa, levando a gente suavemente para um futuro que parecia ser de paz e tranquilidade, sem turbulências, sem vendavais.
O Otávio, sempre tão trabalhador, tão cuidadoso com a família, um homem de palavra, parecia um exemplo de pai e marido para todos. A gente confiava nele de olhos fechados, cegamente, sem questionar, sem desconfiança, sem sombra de dúvida. Ele era o pilar da casa, sabe? Minha rocha, meu alicerce, o chão onde eu pisava, a muralha que me protegia. E eu, com meus bordados e minhas receitinhas, me sentia a mulher mais abençoada do mundo, com a vida que sempre sonhei, um conto de fadas em plena realidade goiana. Pequenas discussões, sim, a gente tinha, claro, porque a vida não é só mar de rosas, né? Mas nada que um abraço apertado ou um cafuné na hora certa não resolvesse, desmanchando qualquer desentendimento, qualquer nuvem passageira. A gente tinha uma parceria forte, daquelas que a gente pensa que nada abala, que resiste a tudo, ao tempo, às dificuldades, às tempestades mais bravas que pudessem surgir. Uma sintonia fina, um olhar que se encontrava e dizia tudo, uma cumplicidade que transcendia as palavras, que era sentida na alma. Até que, de vez em quando, umas coisinhas esquisitas começavam a aparecer, assim, de mansinho, como umas nuvens carregadas que surgem no horizonte ensolarado, sem a gente notar. O Otávio, que antes largava o jornal para me dar um beijo de bom dia, agora parecia mais distraído, com a cabeça longe, em outro lugar, com a mente distante. Umas chamadas no telefone que ele atendia longe de mim, no quintal, ou na rua, ou no cantinho da cozinha, com a voz baixa, sussurrando, como se não quisesse que eu ouvisse o teor da conversa, um segredo. Um cheiro de perfume diferente na camisa, um aroma floral que não era o meu, que eu atribuía a alguma cliente lá do banco onde ele trabalhava, alguma colega de trabalho desastrada que o abraçou sem querer, por costume. Eu, na minha ingenuidade, na minha fé cega, sempre achava uma explicação para tudo, uma desculpa para a inocência dele, me negando a ver o óbvio, a verdade estampada. Deve ser o cansaço do trabalho, coitado, ele se dedica tanto para nossa família, eu pensava. Ou ele deve estar com a cabeça cheia de problemas do banco, de investimentos que deram errado. A gente sempre quer acreditar no melhor, né, minha filha? Especialmente quando se trata de quem a gente ama, de quem a gente entregou a vida, a alma, o coração. E eu amava o Otávio mais que a minha própria vida, mais que o ar que eu respirava, mais que tudo que eu tinha e sonhava. Eu não via, ou não queria ver, os pequenos avisos que a vida estava me dando, os sinais de alerta que piscavam bem na minha frente, em letras garrafais, como um letreiro luminoso. Estava tão ocupada em ser feliz, em viver meu paraíso particular, meu conto de fadas, que não percebia as sombras crescendo nos cantos da nossa linda pintura de família, escurecendo o horizonte e ameaçando a minha paz, a minha felicidade. Começou assim, minha filha, um descompasso. Pequenininho, quase imperceptível, como uma nota desafinada numa canção que antes era perfeita, harmoniosa, embalando nossos dias. O Otávio, que antes chegava em casa e me abraçava apertado, me beijava com saudade e carinho, perguntando sobre o meu dia. Agora parecia mais apressado, com uma pressa que não combinava com a tranquilidade da nossa casa, com o ritmo da nossa vida. Sempre uma desculpa na ponta da língua para qualquer pergunta que eu fizesse sobre a sua demora, sobre o seu silêncio, sobre os seus novos hábitos, sobre o porquê de tanta mudança. Cheguei tarde porque o serviço apertou. Maria, você sabe como é no final do mês. No banco a gente trabalha até tarde, é muita papelada. Ou estava resolvendo um problema urgente para o banco, coisa séria que não podia esperar, que só eu podia resolver. Minha intuição, essa voz baixinha que a gente mulher tem e não pode desprezar, começou a cochichar no meu ouvido, um alerta discreto, um sussurro insistente que eu tentava abafar, ignorar, com todas as minhas forças. Mas eu, teimosa que sou, com a alma cheia de esperança, me agarrava a qualquer fio de possibilidade, tentava ignorar, me convencer de que tudo estava bem, de que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando paranoica. Afinal, eram mais de 40 anos de casados, de uma vida construída com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantos sonhos partilhados e realizados, com tanto amor investido. Como poderia haver algo de errado agora, depois de tanto tempo, depois de tantas provas de amor, de tantos juramentos? Lembro de uma noite em que ele chegou tarde, já era quase meia-noite, um breu lá fora, a cidade em silêncio, as ruas desertas. Eu, preocupada, liguei umas 10 vezes, o telefone fixo tocando sem parar na sala, me deixando angustiada, mas o celular dele estava desligado, como se tivesse sumido do mapa, desaparecido no ar. Quando ele finalmente entrou pela porta, com aquele cheiro de cigarro barato, um odor que não era dele, que não combinava com ele, e um batom meio borrado na gola da camisa, um batom vermelho vibrante que não era o meu, que não me pertencia, meu mundo virou de pernas pro ar, meu chão desabou, se abriu. Num abismo, me engolindo.
Meu coração disparou, batendo forte no peito, como um tambor, me causando uma dor física, e a garganta secou, como se eu tivesse engolido areia quente, me sufocando. Onde você estava, Otávio? Perguntei, a voz um fiapo, mal saindo, trêmula, quase inaudível. Ele, sem me olhar nos olhos, desviando o olhar para o chão, para o lado, para qualquer lugar menos para mim, disse que estava com um amigo de infância, o Zé Carlos, que o carro tinha furado o pneu na estrada de terra e ele esqueceu de avisar. A bateria do celular descarregou no pior momento possível. E o batom? Ah, deve ser de alguma cliente lá no trabalho. Maria, você sabe como são as mulheres, cheias de beijinhos e abraços, sem se importar com a gente, com os maridos dos outros. Ele respondeu, com uma facilidade, uma naturalidade que me deu um arrepio na espinha, um frio na barriga, um calafrio na alma, me deixando atordoada. Naquela noite, eu deitei ao lado dele na cama, mas a distância entre nós era de anos-luz, um abismo que parecia intransponível, uma parede invisível que nos separava. Eu tentava me convencer que era um engano, que eu estava imaginando coisas, que a minha cabeça estava me pregando peças, que eu estava ficando louca de vez. Que o Otávio, meu Otávio, o pai dos meus filhos, o homem da minha vida, jamais faria algo assim, jamais me trairia, jamais me machucaria de tal forma. Eu rezava, chorava baixinho no travesseiro, abafando soluços para ele não ouvir, pedindo a Deus que tirasse aquela angústia de mim, que me devolvesse a paz, a tranquilidade, a serenidade que eu havia perdido. A esperança, essa danada que insiste em morar na gente, me fazia crer que tudo não passava de um mal-entendido, de um pesadelo que logo acabaria e eu acordaria dele, livre. Mas a dúvida, essa semente amarga, já estava plantada no meu coração, crescendo e se alastrando, criando raízes profundas e sufocando tudo o que era bom. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa, um tormento sem fim, um calvário que parecia não ter fim. Eu observava cada movimento dele, cada palavra que saía da sua boca, buscando uma pista, uma confirmação, uma evidência do que eu já sentia no fundo da minha alma. Ele se tornou mais esquivo, com o olhar perdido, a paciência curta, como se qualquer pergunta minha fosse um fardo, um peso desnecessário, uma chateação. As saídas noturnas começaram a ser mais frequentes, com as mesmas desculpas esfarrapadas, as mesmas histórias sem pé nem cabeça, que não se encaixavam, que não me convenciam. Eu me sentia sozinha, mesmo com ele ao meu lado, como se estivesse no deserto, cercada por uma imensidão de nada, de vazio. A casa, que antes era cheia de risos e conversas, agora parecia ecoar meu silêncio e minhas perguntas sem resposta, minhas súplicas mudas, meus lamentos internos, minha agonia. Eu tentava conversar, buscava um diálogo, uma explicação, uma verdade, mas ele fugia, se esquivava, me evitava a todo custo. Você está imaginando coisas, Maria. Pare com essa mania de perseguição, você está ficando louca, ele dizia, com uma frieza, uma crueldade que eu nunca tinha visto, uma dureza que me cortava a alma em pedaços, que me destruía por dentro. A primeira traição não foi só um beijo ou um abraço, minha filha. Não foi um erro de uma noite, um deslize. Foi a mentira deslavada, a disfarçatez, o abandono da nossa cumplicidade, a quebra daquele fio invisível que nos unia, que nos fazia um só corpo e uma só alma. Foi como se ele tivesse jogado uma pedra no nosso lago tranquilo, e as ondas foram se espalhando, levando embora a paz que eu conhecia, a tranquilidade da minha alma, a alegria do meu coração, tudo de bom. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa, perdida num labirinto de incertezas, sem saber qual caminho seguir, sem encontrar a saída, a luz. A frustração crescia no meu peito, um nó na garganta que me impedia de respirar, um peso que me esmagava, e eu comecei a me isolar, a guardar a dor para mim, a carregar esse fardo sozinha, em segredo, longe de todos. Não queria preocupar os meninos, nem dar a eles um desgosto, uma tristeza que pudesse abalar a vida deles, que já era tão corrida e cheia de desafios. Eu me perguntava se eu era louca, se o problema era comigo, se eu tinha feito algo de errado para merecer aquilo, para ser tão infeliz. E essa solidão, minha filha, machuca mais que qualquer tapa, mais que qualquer ferida física, mais que qualquer dor que se possa sentir. É uma dor que corrói por dentro, que esmaga a alma e nos deixa sem chão, sem esperança, sem rumo. Se eu pudesse voltar no tempo, minha filha, eu diria para aquela Maria de antigamente: corre, minha filha, corre o mais rápido que puder. Não olha para trás, não confia em ninguém, protege o seu coração com todas as suas forças, com unhas e dentes. Mas a gente só enxerga de verdade depois que o furacão passa, depois que a tempestade se acalma e o sol volta a brilhar, revelando a destruição, né? O desmoronamento não veio de uma vez, como um raio que cai do céu e destrói tudo em segundos. Foi aos poucos, como um paredão de areia que a água vai levando, grão por grão, dia após dia, sem que a gente perceba a dimensão do estrago, a profundidade do abismo.
Até que um dia, a maré sobe de vez e engole tudo, sem deixar rastros, sem aviso prévio, levando a gente junto para o fundo do poço. Para mim, a maré subiu num dia que parecia normal, um sábado ensolarado, desses que a gente acorda com o cheiro do café e o canto dos pássaros, o dia de ir à feira na Vila Brasília, de comprar as frutas frescas e os legumes da estação, de cumprimentar os vizinhos e fofocar um pouco. Eu estava toda animada, preparando a lista de compras, pensando nas receitinhas da semana, quando o telefone tocou na parede da cozinha, me pegando de surpresa. Era a vizinha, a dona Celina, com a voz embargada, um tom de quem trazia uma notícia ruim, uma tragédia iminente. Maria, minha filha, você precisa vir aqui na minha casa agora, é urgente. É o Otávio. Meu coração gelou, um pressentimento ruim, uma pontada de medo, um calafrio me apertou o peito, uma dor aguda. Corri para a casa dela, as pernas bambas, quase tropeçando nos meus próprios pés, a respiração ofegante, o coração aos saltos. E lá, sentada na sala da dona Celina, com a luz do sol entrando pela janela e iluminando a cena cruel, vi a cena que mudaria minha vida para sempre, que rasgaria meu mundo ao meio, que me jogaria num abismo sem fim. O Otávio, meu marido de 40 e tantos anos, o homem que eu amei por uma vida inteira, estava de mãos dadas com uma mulher que eu nunca tinha visto, uma figura estranha no meu universo, uma intrusa descarada, e ao lado deles, um menino de uns 10 anos, com os olhos muito parecidos com os do Otávio, um detalhe que me gelou a alma, que confirmou meus piores medos. A mulher tinha um sorriso cínico nos lábios, um ar de superioridade, de quem venceu, e uma barriga de gravidez adiantada, um segredo estampado na sua frente, impossível de esconder. A ficha caiu num segundo, minha filha, como um raio que parte o céu ao meio, um trovão que ecoa na alma e nos deixa surdos para o resto do mundo, para a realidade. A revelação definitiva veio não só com a traição, que já era um golpe duro, uma facada no peito, mas com a descoberta de uma vida paralela, de um mundo secreto que ele construiu sem que eu soubesse, às minhas costas, debaixo do meu nariz. A mulher, que se apresentou como Sônia, me contou, com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse falando do tempo, que o Otávio era pai do menino e que eles esperavam mais um filho, que já estavam juntos há anos, desde antes do meu filho mais novo nascer, desde a época em que eu ainda acreditava em contos de fadas. Ela ainda completou, com um tom de deboche que me revirou o estômago, que me deu náuseas, que me fez sentir um lixo. Ele disse que não aguentava mais você, Maria, que você era velha e chata, que ele queria uma vida nova, uma mulher jovem, que desse alegria a ele, que não reclamasse. Aquelas palavras, ditas com tanto descaramento, com tanta maldade, com tanta crueldade, me acertaram como facadas, uma a uma, direto no coração, me deixando sem ar. Meu corpo estremeceu, e um grito mudo ficou entalado na minha garganta, um nó que me impedia de respirar, de falar, de reagir, de fazer qualquer coisa. A cena seguinte, minha filha, foi de cinema, daquelas que a gente vê na televisão e acha que nunca vai acontecer com a gente, que só existe nas novelas ou em filmes de terror, mas que virou minha realidade. Fui ao cartório de Aparecida de Goiânia, por insistência da Sônia, para assinar uns papéis. Ela dizia que eram documentos do Otávio, coisa boba de banco, que precisava da minha assinatura para liberar uns empréstimos, uns investimentos, uns negócios. Eu, em estado de choque, atordoada, sem raciocinar direito, com a mente em branco, sem forças para reagir, assinei o que ela me mandou, sem ler, sem questionar, sem desconfiar de nada, como uma marionete. Só depois, quando a advogada da Sônia me ligou, alguns dias depois, com uma voz fria e calculista, sem emoção, é que a verdade veio à tona, mais cruel do que eu poderia imaginar, mais terrível que qualquer pesadelo. O Otávio tinha me dado como morta no papel. Morta, minha filha. Como se eu nunca tivesse existido, como se eu fosse um fantasma, uma ilusão, uma miragem. Ele se casou legalmente com a Sônia, usando uma certidão de óbito falsa, um documento forjado que apagou minha existência, que me tirou do mapa, da face da terra. Apagou minha existência para viver a vida dele com outra mulher e outra família, sem nenhum resquício de culpa, sem nenhuma lembrança de mim, sem se importar com o rastro de destruição que deixava, com a vida que arruinava. Meu nome, minha história, minha vida inteira, tudo jogado no lixo, como um trapo velho, um pedaço de pano sem valor, sem importância, sem dignidade. Naquele dia, eu não chorei. Eu berrei. Gritei até a voz falhar, até a garganta doer, até a alma se rasgar em pedaços, até não ter mais lágrimas. Minha identidade, meu casamento, minha vida inteira, tudo se desfez num sopro, num estalar de dedos, num piscar de olhos, sem piedade. Eu não era mais a esposa de Otávio, a Maria que todos conheciam e respeitavam, a mãe dos meus filhos, porque, para o mundo, para a justiça, para a lei, eu estava morta.
A dor física era tão grande quanto a da alma, um tormento que parecia nunca ter fim, uma agonia que me consumia por dentro, me devorando viva. Eu me olhava no espelho e não reconhecia aquela mulher de olhos vazios, de cabelos brancos desgrenhados, de rosto marcado pela dor e pelo sofrimento, pelo desespero. Quem era eu? O que eu seria agora? Onde estava Maria de antes, aquela cheia de vida e alegria? A dúvida de mim mesma era um buraco negro que me engolia, que me puxava para o abismo, para a escuridão, para o esquecimento. Eu me sentia um fantasma, uma sombra que vagava por uma casa que já não era mais minha, por uma vida que me foi roubada cruelmente, sem escrúpulos. Foi o apagamento simbólico mais cruel que alguém poderia sofrer, uma morte em vida, uma anulação da minha própria existência, um golpe fatal na minha alma, um assassinato da minha identidade. Depois daquele baque, minha filha, eu me recolhi. Não tinha forças nem para chorar, nem para levantar da cama, nem para respirar, mal conseguia me mover. Era como se tivessem arrancado um pedaço de mim, a parte mais vital, o coração, a alma, a essência, e o que sobrou fosse só um corpo oco, sem vida, sem alma, uma casca vazia, sem propósito. Eu me fechei no meu quarto, virada para a parede, olhando pro nada, para a escuridão que me cercava, e os dias viraram noites, e as noites viraram dias, num ciclo interminável de dor e escuridão, de agonia e desespero, sem fim. Não comia, não dormia direito, minha mente não parava, revivendo a cena do cartório, as palavras da Sônia, o sorriso cínico dela, a traição do Otávio. Os meninos, coitados, tentavam me animar, me levar comida na cama, me abraçar, me dar carinho, mas eu era uma casca vazia, uma sombra de quem eu fui, inatingível, distante. O Marcelo, sempre tão compenetrado, com a testa franzida, ficava me olhando com os olhos cheios de tristeza, de preocupação, de impotência, sem saber o que fazer para me tirar daquele estado. A Fernanda, com o jeitinho dela, com sua leveza e doçura, tentava me fazer rir, me contava histórias engraçadas, mas o riso não vinha, a alegria tinha me abandonado por completo, fugido de mim. Passei semanas assim, no meu casulo de dor, na minha prisão particular, construída pelo Otávio e pela Sônia, por suas mentiras. A casa, que antes era cheia de vida, de risos, de movimento, de celebrações, agora parecia um túmulo, um lugar onde a felicidade tinha morrido, onde a alegria não existia mais, onde o silêncio era ensurdecedor. Mas aos poucos, muito aos poucos, como um fio de luz que entra por uma fresta minúscula na janela, comecei a ouvir. As conversas dos vizinhos na rua, os cochichos no mercado da Vila Brasília, as fofocas que chegavam aos meus ouvidos através da empregada, da minha amiga de longa data, a Dona Aurora. Eram pedacinhos de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando, peças soltas que começavam a se encaixar, revelando uma imagem assustadora, um plano macabro. Gente comentando sobre Otávio ter vendido uns bens da família sem me avisar, terras que eram minhas por herança, com escritura no meu nome, sobre a Sônia ostentando joias que eu sabia que eram minhas, presentes que o Otávio me deu em datas especiais, de casamento, de aniversário. A raiva começou a crescer dentro de mim, uma chama fraquinha no início, quase imperceptível, mas que logo viraria um incêndio, um fogo que queimava por dentro e me impulsionava para a ação. Eu comecei a sair do quarto, a dar os primeiros passos para fora da minha escuridão, da minha prisão. Primeiro, só até a sala, me sentando no sofá, olhando para o vazio, para as paredes que antes eram cheias de vida e agora pareciam paredes de um museu. Depois, até a cozinha, para tomar um copo d'água, para sentir um cheiro de comida, para sentir alguma coisa que me ligasse à vida. E, de mansinho, comecei a observar. A Sônia, aquela mulher atrevida, com sua pose de vitoriosa, com seu ar de superioridade, vivia passando em frente à minha casa, desfilando com Otávio no carro novo, com a música alta, como se quisesse esfregar na minha cara a vitória dela, a minha derrota, o meu sofrimento, me humilhar. Mas a dor começou a dar lugar a uma curiosidade, a uma sede de saber, de entender, de desvendar a verdade por trás de tanta mentira, de tanto engano. O que mais eles tinham feito? Onde estavam os documentos da nossa casa? Porque o Otávio, que sempre foi tão honesto, tão trabalhador, tão correto, tinha virado as costas para mim dessa forma tão cruel, tão desumana, tão desleal? Comecei a fazer pequenas investigações, discretas, cuidadosas, como uma detetive que busca a verdade nas entrelinhas, nas sombras. No começo, eram só umas perguntas aqui e ali, umas escutas discretas, uns olhares furtivos, umas conversas disfarçadas com amigos em comum. A gente idosa, minha filha, tem essa vantagem. As pessoas nos subestimam, pensam que somos bobas, que não percebemos as coisas, que não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. E é aí que a gente tem que ser mais esperta, mais astuta, mais atenta, mais inteligente, mais observadora.
Pedi para a vizinha me ajudar, a dona Celina, para ficar de olho, para me contar o que eu via, o que as pessoas comentavam na vizinhança. Comecei a ligar para uns amigos antigos do Otávio, com a desculpa de matar a saudade, de saber como estavam as coisas com eles, disfarçando minha intenção. E as pistas começaram a surgir, uma após a outra, como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente, revelando a trama. Um extrato bancário esquecido no lixo, uma conversa por alto sobre uma procuração assinada sem o meu consentimento, uns papéis escondidos na gaveta do escritório dele, debaixo de outras coisas, que eu encontrei por acaso. A cada descoberta, a raiva virava uma determinação inabalável, uma força que me impulsionava a seguir em frente, a lutar, a não desistir. O que fizeram comigo? Essa pergunta martelava na minha cabeça, dia e noite, sem parar, me consumindo. Não era só a traição, minha filha. Era a injustiça, o golpe, o apagamento da minha existência, a anulação da minha vida, a tentativa de me apagar da história, de me fazer esquecida. Eu, Maria, a mulher que dedicou a vida à família, que construiu um lar com tanto amor, que viveu com honestidade e dignidade, estava sendo tratada como se nunca tivesse existido, como se fosse um nada, um fantasma, uma sombra. Mas essa mesma dor, essa mesma indignação, me deu uma força que eu nem sabia que tinha, uma garra que me impedia de desistir, de me entregar à tristeza, à amargura. A reclusão me deu a oportunidade de refletir, de juntar os cacos do meu coração e da minha vida, e de perceber que eu não podia me deixar abater, não podia me entregar à escuridão. Era hora de buscar a verdade, de desvendar o quebra-cabeça, de lutar pelo que era meu por direito e de mostrar a eles que eu não estava morta, muito pelo contrário. Eu estava mais viva do que nunca, e pronta para a batalha, para o acerto de contas, para minha vingança. A cada pedacinho de informação que eu conseguia, minha filha, a chama da indignação que antes era fraquinha, quase um vagalume tremeluzindo, se transformava numa fornalha ardente, crepitando dentro de mim com calor insuportável, mas que me dava energia. Eu comecei a reunir as provas, com a paciência de quem tece uma colcha de retalhos, ponto por ponto, com cuidado e dedicação, sem deixar escapar nada, nem o menor detalhe. Os extratos bancários, que mostravam movimentações suspeitas e vultuosas, transferências para contas desconhecidas. Os papéis da casa que o Otávio tinha tentado vender por debaixo dos panos, sem que eu soubesse, terras que eram minhas por herança de meus pais e avós, com escritura no meu nome, registrada em cartório. As fotos antigas da Sônia com ele, tiradas em lugares que eu conhecia, em restaurantes que eu nunca fui, que eu conseguia com as conhecidas fofoqueiras, que sabiam de tudo e mais um pouco, e me passavam as informações por debaixo dos panos. Guardava tudo, bem escondidinho, num canto secreto do meu guarda-roupa, debaixo de umas toalhas velhas e dobradas, onde ninguém imaginaria encontrar, nem desconfiaria. Cada papelzinho, cada foto, cada anotação era um tijolo na construção do meu plano, um passo calculado e frio em direção à minha vingança elegante e meticulosa. Mas eu sabia que sozinha eu não conseguiria. Não era mais a Maria ingênua de antes, a boba que acreditava em tudo e confiava cegamente nas pessoas. A vida tinha me ensinado a ser mais esperta, mais desconfiada, a ter os pés no chão e a não confiar em sorrisos falsos, em palavras vazias. Comecei a envolver algumas pessoas de confiança, amigos leais que eu sabia que podia contar em qualquer situação, na alegria e na tristeza, nos momentos bons e nos ruins. O Zé da padaria, que sempre foi um amigo de todas as horas, um confidente, me ajudou a conseguir umas informações sobre movimentações de terra perto do terreno que o Otávio tinha vendido, umas terras que eu nem sabia que eram nossas, que estavam em meu nome, escondidas. Ele conhecia todo mundo e tudo na cidade, era o olho e o ouvido do bairro, sabia de tudo o que acontecia. E o doutor Ricardo, um advogado sério, íntegro, que era amigo de infância do Marcelo, me ouviu com atenção, com paciência, sem me julgar, sem me interromper, e se prontificou a me ajudar, movido pela indignação da injustiça que me foi feita, pela crueldade da situação. Ele era um homem de caráter, e a história do Otávio ter me dado como morto deixou revoltado, com a alma em chamas, com sede de justiça. Eles me confirmaram o que eu já desconfiava, o que meu coração já pressentia há muito tempo, desde as primeiras saídas do Otávio. O Otávio, com a ajuda da Sônia, tinha dado um golpe imobiliário milionário, orquestrado nos mínimos detalhes, com documentos falsos. Eles estavam vendendo as propriedades que eram nossas, que construímos com tanto suor e sacrifício ao longo de uma vida, usando a certidão de óbito falsa para passar tudo pro nome dela, para Sônia, como se fosse um passe de mágica, sem deixar rastros, sem que ninguém desconfiasse. E a Sônia, que parecia uma santa, com sua carinha de inocente, com seu sorriso doce e falso, tinha um histórico de golpes parecidos em outras cidades, uma ficha corrida extensa, uma criminosa profissional e experiente, que agia com frieza e calculismo.
Descobri que não era a primeira vez que ela se envolvia em falcatruas assim, que ela era uma golpista reincidente, sem escrúpulos, sem dó de ninguém. A raiva que eu sentia era tão grande que me dava forças para continuar, uma energia que eu nem sabia que tinha, uma chama que me impulsionava para frente, para a luta. O doutor Ricardo, com sua calma de profissional, com sua sabedoria jurídica, me orientou sobre os caminhos legais, as leis que me protegiam e os meus direitos. Falamos sobre denunciar na polícia, no Ministério Público, sobre ir à televisão, expor tudo para a mídia, mas a minha alma, minha filha, pedia algo mais. Não era só a justiça legal que eu queria, a punição dos culpados, o ressarcimento dos valores roubados, o que era meu de volta. Era justiça emocional, a reparação da minha dignidade, da minha honra, da minha vida, do meu nome. Queria que o Otávio e a Sônia sentissem o peso do que tinham feito, que a verdade viesse à tona para todo mundo ver, para a cidade inteira, para a família, para os amigos, para a sociedade. E foi aí que o plano começou a tomar forma, na escuridão do meu quarto, na quietude da noite, na minha mente que não parava de trabalhar, de maquinar. Um plano silencioso, elegante, que atingiria os dois no lugar onde mais doía. A reputação, a imagem que eles tanto prezavam, a máscara de pessoas de bem que eles usavam para enganar as pessoas. O doutor Ricardo sugeriu uma ação judicial discreta, para anular a certidão de óbito e o casamento deles, sem alarde, sem chamar a atenção, sem expor a família a mais vexames. Mas eu tinha outra ideia em mente, algo que fosse mais impactante, mais definitivo, mais marcante, que ficasse na memória de todos. Eu queria uma exposição pública, um palco onde a verdade pudesse brilhar e iluminar a escuridão que eles criaram. Que todos soubessem quem eles realmente eram, por trás daquela máscara de bondade, de honestidade, de integridade, de falsidade. Começamos a preparar tudo nos mínimos detalhes, com a precisão de um relojoeiro, cada passo calculado e revisado. Juntamos as provas irrefutáveis, os depoimentos das testemunhas, tudo que tínhamos para comprovar a farsa, para desmascará-los de uma vez por todas. Cada passo era calculado, cada movimento pensado para que nada desse errado, para que não houvesse falhas, para que a vitória fosse nossa, completa e irrefutável. O doutor Ricardo, no começo, relutou um pouco, com medo das consequências, dos escândalos, do que as pessoas falariam, mas depois entendeu que a minha dor pedia essa reparação, que a minha alma clamava por justiça, por um acerto de contas que fosse além dos tribunais. Eu, a Maria que eles tinham tentado apagar, a mulher que eles deram como morta, estava prestes a ressurgir, não com gritos e berros, mas com a verdade na ponta da língua, com a cabeça erguida, com a dignidade restaurada, mais forte do que nunca. E a verdade, minha filha, é a arma mais poderosa que existe, mais afiada que qualquer faca, mais potente que qualquer bomba, e ela seria minha libertação. O grande dia, minha filha, chegou como um trovão em céu azul, um daqueles dias que a gente sente a energia no ar, uma mistura de nervosismo e expectativa, de medo e coragem. O Otávio e a Sônia tinham marcado uma festa de arromba para comemorar o aniversário de casamento deles, lá no salão paroquial da Igreja São Pedro, aquele que eles reformaram com o dinheiro que me roubaram, que era meu por direito, meu suor e sacrifício de uma vida inteira. Convidaram a cidade inteira, gente de todas as classes, desde o prefeito até o padeiro, para ostentar a falsa felicidade, a mentira que eles construíram, o castelo de cartas que logo desmoronaria. Eu, com a ajuda dos meus anjos da guarda, o Marcelo, a Fernanda, o Zé da padaria e o doutor Ricardo, me preparei como se fosse para uma guerra, mas uma guerra de dignidade, de honra, de alma. Coloquei meu melhor vestido, um azul celeste que o Otávio tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos de casados, um presente que carregava lembranças de um tempo feliz e puro, e prendi meus cabelos brancos com um pente de madrepérola, que era da minha avó, um amuleto que me dava força. Queria estar impecável, não para eles, não para agradá-los, mas para mim mesma, para honrar a mulher que eu sempre fui, a Maria que nunca se curvou, que nunca se deixou abater. O salão estava lotado, um burburinho de vozes, risos falsos, cumprimentos vazios, um mar de gente que não sabia da farsa, que estava sendo enganada. Otávio e Sônia, no palco, sob os holofotes, sorriam para as fotos, recebendo os cumprimentos dos convidados, posando como se fossem os donos do mundo, os reis da festa, o casal perfeito e feliz. Meu coração batia forte, um tambor no peito, me avisando do que estava por vir, mas eu estava firme, com os pés no chão, a alma decidida, inabalável, pronta para o que desse e viesse. O doutor Ricardo estava escondido no fundo do salão, com os papéis na mão, pronto para agir no momento certo, no sinal combinado, na hora exata. A hora certa chegou, o momento que eu esperei por tanto tempo, por anos de silêncio e dor, de angústia e humilhação.
No momento exato em que o Otávio ia fazer o brinde, erguendo a taça de champanhe, com um sorriso vitorioso no rosto, a Fernanda, minha caçula, subiu no palco, com uma coragem que me encheu os olhos de lágrimas, uma bravura que eu não esperava de uma menina tão doce. E pediu a palavra, pegando o microfone. A voz dela era um fio, tremendo um pouco no início, mas logo se firmou e encheu o ambiente, silenciando a todos, calando as conversas, atraindo todos os olhares. Boa noite a todos, ela começou, a voz clara e forte, ecoando pelo salão. Eu queria agradecer a presença de vocês, e em nome da minha família, esclarecer algumas coisas que precisam ser ditas, que não podem mais ser escondidas, que precisam vir à tona. O silêncio caiu como uma mortalha sobre o salão, um silêncio pesado, carregado de expectativa, de suspense, de curiosidade. A Sônia olhou para ela, desconfiada, com um olhar de serpente, de quem já percebia algo errado, de que seus planos estavam sendo descobertos. Mas o Otávio ainda estava com um sorriso nos lábios, um sorriso de quem não imaginava o que estava por vir, o abismo que se abriria sob seus pés. Ele não imaginava que aquele seria o dia do seu acerto de contas, do seu julgamento público, do fim da sua farsa. A Fernanda, com uma coragem que me encheu de orgulho, uma força que eu nem sabia que ela tinha, começou a falar, com a voz embargada pela emoção, sobre a história de amor dos meus pais, sobre a casa que a gente construiu tijolo por tijolo, sobre a felicidade que eles tinham me roubado, a vida que tinham destruído com suas mentiras e sua crueldade. E então, o Marcelo, meu filho mais velho, subiu no palco, ao lado da irmã, e, com uma voz forte e clara, começou a expor as provas, uma a uma, sem rodeios, sem piedade, sem deixar margem para dúvidas. Os extratos bancários, detalhando as movimentações ilegais, os documentos da casa, comprovando a venda fraudulenta, as fotos comprometedoras da Sônia e do Otávio juntos, em momentos íntimos, tudo que comprovava a farsa, a trama de enganos. Ele mostrou a certidão de óbito falsa, provando para todos que eu, Maria, estava viva, e que o casamento deles era uma farsa, uma mentira deslavada, um crime contra a minha existência. A plateia murmurou, chocada, as pessoas se entreolhavam, incrédulas, espantadas com a revelação, com a audácia do Otávio e da Sônia. O Otávio, que no início estava branco como um fantasma, com o rosto pálido e suado, começou a tremer, a suar frio, a perder o controle, a tremer da cabeça aos pés. A Sônia tentou disfarçar, fingir que nada estava acontecendo, que era um engano, mas o rosto dela se contorceu de raiva, de ódio, de desespero, mostrando sua verdadeira face, a face da vilã. O Marcelo não parou, ele continuou, implacável, sem recuar, sem se intimidar. Ele detalhou os golpes, as mentiras, as traições, cada passo da armação deles, cada crime cometido contra mim, contra nossa família. E a cada palavra, o vilão era pego de surpresa, sua máscara caindo por completo, revelando a farsa, a podridão por trás do verniz. O sorriso do Otávio se desfez, dando lugar a uma expressão de pânico, de desespero, de quem foi pego em flagrante, sem saída. Ele tentou argumentar, se defender, dizer que era um engano, que era tudo mentira, mas as provas eram irrefutáveis, a verdade estava ali, nua e crua, para todos verem, sem chances de negação. A Sônia, num acesso de fúria, com os olhos injetados de raiva, tentou arrancar os papéis da mão do Marcelo, mas ele se manteve firme, assegurando. Foi aí que eu, a Maria, a mulher que eles tinham tentado apagar, que deram como morta, subi no palco, com a cabeça erguida, o coração em paz, a alma leve, a dignidade intacta. A voz da minha neta, a Clarinha, que estava entre a multidão, me chamou, um grito de amor e reconhecimento, me dando força. Vó Maria. O salão inteiro virou os olhos para mim, todos os olhares fixos na minha figura, curiosos e chocados, me admirando. Eu peguei o microfone das mãos do Marcelo. Não gritei, não berrei, não chorei, não me desesperei. Apenas olhei nos olhos do Otávio, com a dignidade de quem sabe a verdade, de quem não tem nada a esconder, com um olhar de compaixão e firmeza, de quem perdoa mas não esquece. Otávio, eu disse, com a voz calma, mas firme, forte, que ecoou por todo o salão, sem precisar de muito esforço. Você pode ter tentado me apagar do papel, você pode ter tentado me matar para o mundo, você pode ter tentado roubar minha vida, mas você nunca vai me apagar do coração dos meus filhos, dos meus netos e da minha história. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde, e ela é implacável, Otávio. Ela é a minha vingança. A Sônia, furiosa, tentou me atacar, avançou na minha direção, com as mãos levantadas, mas o Dr. Ricardo apareceu e a segurou. O caos se instalou no salão, gritos, empurrões, pessoas chocadas e revoltadas, mas eu me mantive lá, em pé, digna, impactante, com a alma leve e a consciência tranquila, a vitoriosa daquela noite.
A vingança, minha filha, foi a verdade, nua e crua. E a verdade liberta, cura, e nos faz mais fortes do que jamais imaginamos ser, renascidas das cinzas. Depois daquela noite, minha filha, o mundo virou de cabeça para baixo, mas dessa vez, pro lado certo, pro lado da justiça, da verdade, da paz que eu tanto ansiava. A justiça, ainda que devagar, com seus próprios passos e burocracias, começou a ser feita, sem pressa, mas sem falhas. O Otávio e a Sônia foram processados criminalmente, os bens que eles tinham me roubado foram recuperados, e a minha existência, graças a Deus, foi restabelecida no papel. Eu voltei a ser Maria, a cidadã, a mulher viva, com meus direitos garantidos, com meu nome de volta. Mas o mais importante, minha filha, foi a paz que voltou para o meu coração, a leveza que senti na alma, como se um fardo enorme, pesado e doloroso, tivesse sido tirado dos meus ombros. Foi como se eu tivesse tirado uma mochila pesadíssima das costas, uma carga que eu carregava por anos, e agora eu podia respirar de novo, livremente, sem pesos, sem amarras. Os meninos, o Marcelo e a Fernanda, foram meus anjos da guarda, meus pilares, meus alicerces, meu tudo. Eles me ajudaram a encontrar uma nova casa, um cantinho pequeno, mas cheio de luz e de esperança, um lugar onde eu poderia recomeçar minha história, do zero, sem as amarras do passado, sem as lembranças ruins. Era um sobrado simples, lá no centro de Aparecida de Goiânia, perto da igreja onde tudo aconteceu, mas com uma energia diferente. Tinha um jardinzinho nos fundos que me lembrava minha antiga casa, com as mesmas flores e cheiros, mas sem as memórias dolorosas do Otávio e de tudo que ele me fez. A gente pintou as paredes de um azul clarinho, uma cor que me trazia calma e serenidade, e cada canto novo era um sopro de esperança, um convite para o novo, para a vida que se abria diante de mim. A rotina, que antes era só de dor e tristeza, agora era de recomeço, de novas descobertas, de alegria em pequenas coisas, em cada detalhe. Voltei a cozinhar minhas comidinhas preferidas, aquelas que a família adorava, com cheiro de manjericão e alecrim, a bordar minhas toalhas de linho, a ouvir minhas modas antigas no rádio, aquelas que me faziam viajar no tempo e reviver momentos bons da minha juventude. A Fernanda me convenceu a ir na terapia, minha filha. No começo, eu resisti, com essa cabeça de velha teimosa, achando que não precisava de nada disso, que era coisa de gente rica e sem o que fazer. Mas foi uma bênção na minha vida. Conversei com a moça, botei tudo pra fora, cada mágoa, cada dor, cada medo, cada insegurança, cada trauma, e ela me ajudou a entender que a culpa não era minha, que eu era forte, que eu merecia ser feliz de novo, que eu merecia viver e ser amada. Fiz novas amizades no grupo da igreja, umas senhoras mais animadas que eu, cheias de vida, com um sorriso no rosto, que me arrastavam para tudo quanto é lado, para festas juninas na praça, para bazares beneficentes, para chás da tarde com bolo e biscoitos, onde a gente ria à toa. Viajamos para Aparecida do Norte, lá no interior de São Paulo, para ver a Santa, para agradecer a Deus por tudo que ele fez por mim, e até pro sul de Minas Gerais, para tomar um café fresco, coado na hora, e comer um pão de queijo quentinho, feito no forno a lenha, com queijo de verdade. E o amor, minha filha, o amor, ele apareceu de um jeito diferente, mais leve, mais genuíno, mais verdadeiro, mais puro. Não um amor de homem e mulher, de paixão avassaladora e ciúmes, mas um amor que me abraçava de todos os lados, que me cercava de carinho e afeto, de atenção e cuidado, de respeito. O amor dos meus filhos, que se desdobravam para me ver sorrir, para me ver feliz de novo, para me proteger de qualquer mal. O amor dos meus netos, que vinham correndo me abraçar e encher a casa de alegria, de risadas, de brincadeiras, de vida nova, de energia. O amor das minhas novas amigas, que me ensinavam a dançar, a cantar e a rir das minhas próprias bobagens, dos meus tropeços, da vida, que é cheia de surpresas. E o amor que eu comecei a sentir por mim mesma, essa Maria que renasceu das cinzas, mais forte, mais madura, mais mulher, mais dona de si, mais completa. Eu voltei a respirar, minha filha, profundamente, com a alma leve, sem pesos, sem amarras, sem a dor no peito. Voltei a sentir o cheiro das flores no meu jardim, o gosto da comida feita com carinho e afeto, o calor do sol na minha pele, me aquecendo por dentro e por fora, me dando vida. A sensação de paz era tão grande que às vezes eu me pegava sorrindo sozinha, sem motivo aparente, apenas por estar viva, por sentir a brisa no rosto, por ver o céu azul, por sentir a vida pulsar em mim. Não era um recomeço de contos de fadas, com príncipe encantado e castelos dourados, com finais perfeitos. Era um recomeço de gente de verdade, com cicatrizes sim, com marcas da batalha, mas com a certeza de que a vida, por mais que machuque, por mais que derrube, sempre oferece uma nova chance, um novo horizonte, uma nova esperança, uma nova oportunidade de ser feliz. E eu, a Maria, agarrei essa chance com as duas mãos,
cheia de gratidão por cada novo amanhecer, por cada sopro de vida, por cada momento de alegria, por cada segundo de paz. Ah, minha filha, se a gente soubesse o que nos espera, talvez nem tivesse a coragem de levantar da cama em certos dias. Comecei te contando isso, não foi? E hoje, depois de tudo, com a alma lavada e o coração em paz, eu te digo, ainda bem que a gente não sabe. Porque se soubesse, perderia a graça, a surpresa, a aventura da vida, o inesperado. E o mais importante, perderia a chance de descobrir a força que a gente carrega dentro de si, essa chama que se acende nos momentos mais difíceis, nos abismos mais profundos, nos vazios da alma. A vida, essa tecelã danada, borda a gente com fios de alegria e tristeza, de luz e sombra, de dor e de superação. E cada pontinho, por mais apertado que seja, por mais que machuque na hora, serve para nos fazer mais fortes, mais resilientes, mais sábias, mais humanas, mais completas. A minha história, minha menina, é como um rio que desviou do curso. Pensei que ia seguir reto, calmo, sereno, desaguando no mar de tranquilidade e paz eterna, sem obstáculos, mas a vida me jogou numa cachoeira, de cabeça para baixo, sem aviso, sem me dar tempo de reagir. Caí, me espatifei nas pedras afiadas, me perdi na correnteza violenta, achei que ia afogar, que não sairia viva daquele turbilhão. Mas lá no fundo, quando tudo parecia perdido e sem esperança, quando eu já não via mais a luz, encontrei um novo leito, mais profundo, mais forte, mais seguro, que me levou para outro lugar. E hoje, o rio segue seu caminho, mais largo, mais caudaloso, mais forte, levando consigo a sabedoria das pedras que encontrou pelo percurso, das águas que o moldaram, das margens que o guiaram, das tempestades que o tornaram mais poderoso. As cicatrizes. Ah, essas ficam. Ficam na pele, na alma, no coração, como mapas de uma jornada, como histórias gravadas. Mas não são marcas de vergonha, não são sinônimos de derrota, não são lembretes de fraqueza. São tatuagens de coragem, lembretes vivos de que eu sobrevivi, de que eu venci, de que eu me ergui, e que posso muito mais, que sou capaz de tudo. Eu aprendi que a maior riqueza não está no que a gente acumula, nos bens materiais, no dinheiro que se guarda, no ouro e na prata, mas no que a gente supera, nas batalhas que a gente trava e vence, nas dores que a gente transforma em força, em aprendizado. Que a traição de um amor que parecia eterno, que jurou ser para sempre, pode ser o portal para um amor maior por si mesma, um amor inabalável, incondicional, verdadeiro. Que a dor mais profunda, aquela que parece que vai nos consumir por completo, que nos deixa sem ar, pode ser o adubo para a flor mais bonita, a que nasce no asfalto, a que resiste às intempéries, a que floresce onde menos se espera, surpreendendo a todos. Que a justiça, às vezes, demora, anda em passos lentos e cansados, parece que nunca vai chegar, mas chega. E quando ela chega, não é só um julgamento, uma condenação dos culpados. É uma libertação, uma cura para a alma, um renascimento, uma nova chance de vida. Então, minha filha, se você, como eu, já sentiu o chão sumir sob seus pés, a voz embargar e o coração sangrar de dor, não desista. Não se entregue à tristeza, à amargura, ao desespero. Olhe para Maria aqui, com meus cabelos brancos que contam histórias de uma vida inteira, com minhas rugas de sabedoria, com meu sorriso renovado, mais verdadeiro que nunca, mais feliz. Eu voltei a respirar, voltei a sorrir, voltei a viver. E se eu pude, com todos os meus defeitos e minhas fragilidades, com todas as minhas limitações, você também pode. A vida não acaba quando a gente envelhece. Ela recomeça, diferente, talvez, com novos desafios e novas alegrias, mas cheia de novas cores e melodias, de novas oportunidades, de novas chances de ser feliz, de encontrar a paz. A cada nascer do sol, uma nova chance, um novo sopro de vida, um convite para reescrever sua história, para pintar um novo quadro, para viver um novo sonho. E se você fosse eu? O que você faria? A resposta, minha querida, está sempre dentro de você. É só ter coragem de ouvir, de seguir seu coração, de lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que é seu por direito, por aquilo que te faz feliz. A vida te espera, cheia de novas possibilidades, de novos caminhos a serem explorados, de novas aventuras a serem vividas. Qual será o seu próximo passo nessa jornada?